Pessoal, tudo bem? Deixa eu compartilhar já a tela aqui, que aí fica mais fácil para gente aqui. A tela aqui da página do nosso curso, né? Sim, Então, pessoal, como a gente não teve, geralmente a aula inaugural, ela é antes de iniciar o curso, né? Como não, né, foi atípico, por isso que eu já deixei essas aulas aqui já gravadas, né? Quem ainda não viu, né? Essas aulas, elas não têm nem data aqui, tá como aula extra, né? Justamente para vocês irem assistindo e poder, essa primeira aqui eu reforcei o que a monitora Edivânia passou para vocês, né, no último dia 5, né? Aí tem a aula 2 aqui que fala sobre o relatório de ocorrências, a aula extra 3, né, o questionário, a simulação, né? O fórum de discussão um e 2, né? E essa daqui foi a aula que a gente teve na semana passada, por isso que eu deixei ela com data aqui, foi 5/9. Então a Edivânia já preparou aqui na plataforma, vocês não enxergam, mas eu consigo enxergar aqui, ó. Ela já até deixou, ela sempre faz isso, né? Deixa aqui o rótulo para quando, né, ministrar a aula, no máximo no outro dia, ela já vai estar disponível para vocês, tá? ok. Então, aí geralmente, né, essas últimas aulas, né, é a segunda e a aula propriamente dita, eu deixo para tirar a dúvida. Você tem vocês aí que estão online aí, o Flávio, o Mário aí, tem alguma dúvida? Porque senão eu vou escolher aqui aleatoriamente aqui, né? Eu vou pegar no calcanhar de Aquiles maior, não só da área da eletrotécnica, né, mas eu acredito que toda a área técnica, né, a área da engenharia elétrica, o que pesa, né, a gente fica ali tanto tempo estudando e aí a gente consegue até entender o que se passa nos processos aí, né, na parte de análise de circuitos, sistema eletropotência, mas tem hora que o que falta para a gente é a parte da comunicação. Eu mesmo, se fosse quando eu tivesse iniciado o curso de engenharia elétrica, meu Deus do céu, eu não ia dar conta de dar aula para vocês, não, ia ficar muito vergonhoso. Aí o professor sempre, ele na oportunidade, principalmente a gente quando tinha matéria lá de eletrônica, né, ele colocou a gente para ministrar a aula, né, para poder, ó, se você estiver numa empresa aí, poder e for apresentar um circuito, uma fonte, alguma coisa do tipo, né, vocês têm que saber vender o peixe, né, vocês têm que saber se comunicar, né, a forma que a gente se comunica, né, se, por exemplo, se a gente ficar muito vergonhoso e tal, passa uma falsa impressão, né, apesar, vamos supor, você já domina, você terminou o curso de eletrotécnica, está estudando, mas você ainda tem muita vergonha de falar em público, falar com as pessoas, e pode ser que passe, e isso já aconteceu comigo, né? Eu estou falando a real, né? Pode ser que passe aquela impressão de que você, né, tem vergonha, né? Que, assim, pela vergonha, né, passa a impressão de que você não sabe nada. E não, esse aí, ó. Eu já ouvi demais. Entrei numa construtora, Hum. eu tava assim meio novo, acho que eu tinha uns 20, acho que uns 22 mais ou menos. E daí, né, esse engenheirinho aí, leite de pera aí, ó. É, Esse, esse leite de pera aí não sabe de nada, não. Moço do céu, aí, né, você tem que explicar. Já peguei eletricista que infelizmente ele não, principalmente os de rede, ele não sabia ler nem escrever, né? E aí ele, né, naquela vergonha de esconder que ele não sabia ler e escrever, ele, ó, esse engenheiro aí, esse engenheiro leite de pera aí, não sabe nada, né? Eu não tô entendendo nada do projeto dele. Aí eu é, pensei assim, nossa, será que meu projeto tá tão ruim assim? Depois eu descobri que ele, né, não sabia nem ler e escrever, ele fazia tudo ali na tora. E até que as instalações dele era boa, né? Assim, não era ruim.
Só que a gente teve que colocar ele para fazer aquele EJA, né? Educação para Jovens e Adultos, né? Eu sei que no começo ele relutou. Ah, não, agora você é ajudante de eletricista. Ó, às vezes é melhor você dar um passo para trás, né, do que, né, de repente você sair da empresa e tal, né? Ele não ficou muito feliz, não, né? Mas eu acredito que, né, depois aí com o tempo ele aquela história, né? Você já está acostumado a receber tanto, né? E aí de repente, né? Só para vocês terem uma ideia, o curso de eletricista mesmo, né? Desde o de predial, o industrial, o de redes, né? O linha viva de distribuição, linha viva de transmissão, ele não tinha curso, não. Você chegava lá, olha, fulano, esse aqui é o poste, tá bom? Beleza, porte fulano, Shazam, você agora é um eletricista. Então era assim, aí acontecia, né, muitos acidentes, né? Então a gente precisa lapidar, né, a habilidade da gente se comunicar com as pessoas. Eu vou dar uma dica aqui que não é dica do curso, né? Mas é uma dica, ó, já arrumei a nossa pastinha aqui, né? Já está arrumada aqui de comunicação oral escrita. E é uma dica aqui de livro, né? Não sei se você já ouviu falar, tem um livro do autor chamado Dale Carnegie. Esse cidadão aqui, ele deu treinamentos, ele iniciou dando treinamento, era um local alugado, era, era tipo era um auditório. Daí ele começou a dar treinamentos, né, para profissionais e ele começou com o pessoal da engenharia, né, na época lá no local onde ele morava lá, ó, tá aqui, ó, Nascimento, 24, né, de novembro de 1888, Maryville, né, a Vila da Mary, no Uhum. Missouri, Estados Unidos, né? Então, na verdade, o Dale Carnegie, ele viajou pelo país, né, ministrando os cursos, e cada curso que ele ministrava ficava mais famoso. Vários livros ele escreveu, e desse treinamento inicial, nasceu o best-seller dele. Deixa eu ver. Ele não está aqui, mas eu vou colocar aqui, ó, Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Hum. Um professor do segundo grau me apresentou esse livro, né? Ele tem vários outros treinamentos aí, mas esse é o mais conhecido dele. Então, Uhum. nesse livro, ele fala de muitos princípios. Por exemplo, se você quer mel, né? Ele falava por parábolas, né? Ele contava histórias, né? Parecendo com as histórias aí de Jesus Cristo, né? Se você quer mel, né? Você não deve, né? Vamos dizer assim, aporrinhar a abelha, né? Você deve dar mel. Do mesmo jeito que você quer mel, você precisa dar mel para você conseguir. Uai, como assim? Por exemplo, você chega, né? E você chega num local, olá, tudo bem? Né? Se você não conhece o nome da pessoa, você fala, oi, tudo bem? Não sei o que, aí você abre aquele sorriso. Esse é outro conhecimento que ele passa nesse livro, né? Você sorri, né? Mas não é aquele sorriso, né, falso, não, né? É um sorriso mesmo, né? Sincero e verdadeiro. Olá, tudo bem? Aí até fala, né, para você abrir as maçãs aqui do rosto aqui, né? Não aquele sorriso de psicopata, né? Mas aquele, Sim. né? Oi, não, tudo bem? Até o seu semblante, né? Com um sorriso, né? Transparecer um sorriso, ele abre portas, né? Então muito dos ensinamentos, aí ele fala de vários princípios. Aí quando ele termina um capítulo, ele fala, ó, são 5 princípios que você precisa, né, para fazer amigos e influenciar pessoas. Porque a gente tem a ideia, né, de que influenciar pessoas, né, não tem hoje em dia aí no YouTube, né, os influencers, tem aquela ideia de que, ah, não, fulano tá me influenciando. A gente tem a ideia que tá influenciando para o mal, né, mas
a gente pode muito bem influenciar para o bem, né? E provavelmente, né, você aí, ó, Mário, que está assistindo a aula aí, né? Com certeza você, como se disse, você já deve ter filho, talvez algum desses Sim, aí já deve estar até casado, né? Como se diz, já os deve morar dois. só, os dois, né? Já deve morar sozinho, já casado. Então, assim, tem uma passagem lá, né? Que aí o filho não quer ir para a escola, né? E Hum, daí ele fica lá todo nervoso porque que não quer ir para essa escola e tal. E daí ele, mais a esposa dele começa a fazer, pega uns papéis, começa a fazer um desenho na mesa, isso na noite antes dele ir para a escola, né? Aí eles fazendo e escondendo a folha assim. Aí o menino ficou ali, né, curioso, né? Criança é curioso, ficou ali curioso olhando lá. Aí como é que será? Não, o que que eles estão fazendo e tal? Aí eles estavam pintando, se divertindo, rindo lá, né? E ignorando ele, deixando o menino lá, né? Aí ele, você tá vendo o que que a gente está fazendo aqui? Aí ele, o que que vocês estão fazendo? Eu quero fazer também, eu quero participar. Uai, a gente está fazendo isso aqui porque a gente aprendeu na escola. A gente vai na hum, escola para aula de artes, para aprender a escrever. É tudo muito divertido. Não foi aquela coisa de, não, você tem que ir para a escola, porque você não pode ficar burro, não, menino. Você tem que estudar, né? Então, assim, ou a maneira com que você aborda, né? Você quer que o menino vá para a escola, mas você grita com ele, você pega, igual minha mãe fazia, né? Pega a chinela, na hora que você fala uma coisa, a chinela você já sente o vácuo da chinela indo na sua cabeça, né? Então, tem muita coisa que você tem que ter, que o pessoal chama hoje de jogo de cintura, né? Para você conseguir, né, influenciar as pessoas de forma positiva, né? Então, isso é é, uma influência de forma positiva, né? Você sempre vê o lado bom das coisas, porque você sabe que seu filho vai ter que ser autônomo, né? Logo, né, o seu filho, sua filha, eles vão ser adultos, vão se casar, né? Vão ter filhos também e vão ter que enfrentar a batalha que você já enfrenta, né, como pai. Então a gente, do mesmo jeito, né, é no mundo do trabalho, né, no mundo do estudo, a gente já tem que se preparar, né, e utilizar as melhores ferramentas para a gente ter as portas, todas as portas com que a gente se deparar, elas se abrirem para a gente. É muito interessante, uma dica muito boa. Depois vocês dão uma olhada aí na internet. Esse livro aqui foi um professor do segundo grau. Eu era bastante tímido, né? E ele, não sei, do nada hoje ele é meu amigo, né? Ele dá aula lá nos Estados Unidos, lá ele fica, né? Ele vai, fica um tempo lá nos Estados Unidos e vem. E daí eu achei interessante porque ele viu o meu potencial, ouviu que eu precisava melhorar, né? E daí me indicou esse livro. Inclusive, ele até comprou um e me deu, né? Me deu uma cópia e eu fui lendo e no começo eu não entendia nada. Mas esse negócio de rir para as pessoas, por que que eu vou ficar rindo, né? Menino ignorante, né? Parece que caiu da árvore, né? goiano. Goiano, né? Do pé rachado. Aí pra que que eu vou ficar rindo? O que que tem de bom? Não sei o quê. Aí eu ficava vendo aquelas coisas e tal, né? É valente, mas totalmente vergonhoso, né? Parecia até um bicho de mato. Eu lembro uma vez com uma prima que mora lá no Tocantins, veio visitar a gente. Aí eu peguei e me escondi dentro do quarto. Por quê? Eu não sei. Até hoje eu me pergunto. Então, pessoal, a comunicação oral escrita ela é importante por isso, né? Eu achei importante dessa dica aqui, que esse livro, até hoje eu leio, eu até comprei, tem um audiobook, né? Não está na moda hoje em dia, né? Eu comprei Hum, aquele audiobook, aí eu coloco, eu deixo já no cartão SD do celular, né? E daí, quando eu vou caminhar, eu dou uma caminhada no zoológico, sempre que eu posso aí. Eu tenho que ir de manhã cedinho. Se eu não for de manhã cedinho, eu não dou conta mais, não. Aí não, eu, eu, aí eu outro, fico ali escutando. outro horário, o É, trânsito também não deixa eu chegar lá, não. não, deixa não. É, Ainda bem que por enquanto, eu tô morando perto, mas eu arrumei uma casa
ela é meio longe, eu vou ter que arrumar outro lugar para eu caminhar. Então, pessoal, a comunicação oral escrita ela é importante e a gente, dentro né, desse ato aí de comunicar, nós temos também a questão aí de textos técnicos, né? Nós temos que elaborar textos técnicos. Então, eu vou pegar, eu sei que eu já coloquei aula extra aqui, né? Uhum. Eu vou lá na aba, ó, aba Situações de Aprendizagem. Vou aqui na folha de resposta Hum. da atividade um. Vou pegar a descrição aqui. Aí, como eu já gravei essa aula, eu vou pegar algumas coisas aqui, é porque eu estava baixando aqui. Eu baixei foi o SAP 1 e a folha de resposta, isso aqui. Agora deixa eu pegar todo esse outro material que eu estava corrigindo aqui, deixa eu apagar, porque senão eu confundo depois. Aí sempre eu faço uma pastinha de atividades, né? Essa é a única atividade discursiva, né, que você tem que fazer, enviar. O Mário aí já enviou, muito boa, viu? Gostei. Basicamente você fazer a correção, né? O português que está lá, né? E melhorar o discurso, né? Melhorar ou a descrição que está lá, né? Sim. O senhor contando a história do senhor aí, o senhor estava semelhante ao Pedro do relatório. O Isso, senhor lembra do Pedro? isso aqui, ó, aí, ó. Aí, ao ler os relatórios, ó, Pedro percebeu que seria impossível entregar o relatório de pesquisa no prazo, pois Não, estavam complicados de entender, né? e Igual ele aqui, né? na sala de aula, ele gostava de passar despercebido, era tímido, se escondia, né? Pois é, não, igual aqui, ó, vamos pegar esse primeiro relatório aqui, né? Uhum. Deixa eu tirar ele do parágrafo aqui. Assim, esse relatório, ele pode ter marca d'água, ele pode, né, geralmente, quando é empresarial, né, tem a marca d'água, igual eu tenho um primo ele mora ali no Pará, agora eu esqueci a cidade que ele mora. Aí eu sei que ele anda não, né, ele gasta 40 minutos de carro, ele é engenheiro de Minas, aí, acho que é Enaex que chama. Acho que é isso a empresa. Deixa eu lembrar o nome aqui. Não, não é isso não. Deixa eu tirar aqui que ele está atrapalhando aqui a tag. Isso que eu separei pra gente aqui. Se eu não me engano, acho que é Enaex, um negócio assim. A Enaex. Acho que é em Paraupebas que ele mora. Então ele anda 40 minutos. E aí, quando ele veio aqui em Goiânia, veio fazer uma cirurgia, ele fez algumas reuniões, né, entrevistas lá em casa, né, Uhum. EAD, né, e daí aí ele tinha que fazer o relatório, e o relatório não podia ser digitado, ele trouxe computador, trouxe tudo, né, tinha que ser à mão, aí ele pensou, né, tô Aí, lascado. Aí eu falei, ô Jordan, você tem o nome dele a gente chama Jordan, né? Mas segundo minha tia, ela deu esse nome por causa daquele do Michael Jordan, né? uhum. Aí a ideia dela era chamar ele de Jordan, mas ninguém chama ele de Jordan. Todo mundo fala Jordan. Aí eu falei, uai, Jordan, se você quiser, eu tenho uma impressora, né? Eu comprei aquelas da Epson, é boa porque ela tem aqueles tanques com 70 milímetros cada cor, né? Tem um É, 70 milímetros é o preto, o azul, o amarelo e o rosa, né? Que eles chamam de ciano.
E essa economiza mesmo. Eu falei, olha, eu tenho essa impressora aqui, se quiser eu imprimo, se tiver a folha aí, né, o arquivo da folha, ele achou lá nos documentos da empresa, né, o arquivo. Aí ele fez tudo à mão, né? E a letra dele é muito boa. Tinha que fazer o relatório todo à mão. Aí a gente escaneou, porque é multifuncional, né? Escaneou e enviou para a empresa. Então, tem empresa que é desse jeito aí. Eles fazem perfuração, né? Perfuração, por exemplo, para extração de agregado para brita. Também ele já trabalhou numa empresa que fazia a extração daquela antiga. Vocês já ouviram falar da Serra Pelada? Meu pai teve até Ouro. uma. Você já trabalhou lá na Serra Pelada? Meu, Não, só a não? reportagem. Ah, meu pai teve até um morro lá, só não posso falar o nome, que o nome é meio estranho. Aham. Aí ele fazia extração lá. Só que a questão é por que que hoje não se fala mais na Serra Pelada, né? Não se fala tanto igual era antigamente, porque era um ouro de aluvião, né? Aí o ouro de aluvião você consegue, com escavação aí, né, baixa profundidade, encontrar, né, as pepitas aí de ouro. Só que acabou, né? Extraíram tanto que acabou e só sobrou o ouro normal, né? Que é o ouro que ele é mais profundo. Aí essa empresa que ele trabalhava fazia a extração, ainda faz, né? Ele não trabalha mais nela, né? Aí fazia a extração e daí eles dividiam é, com os antigos, né, que tem a escritura, né, os garimpeiros e tal, era um trabalho interessante. E ele tinha que ir lá conversar, ia com o carro da empresa, conversar com cada um, né, que tinha a pessoa que tinha comprovado que tinha um morro, ele chamava de morro, né, um local ali para fazer extração. Daí a empresa, né, fez um compromisso, né, com todos que tinham a posse de cada gleba lá, né? A empresa vai, faz a extração, né, utilizando o material, né, o material é, as escavadeiras, né, o material de prospecção alta profundidade, e daí eles, parte desse lucro ficava com a empresa e parte era entregue para o garimpeiro. Então ele tinha que ir lá conversar, falar com eles, né? Uns achavam que eles estavam tentando forjar documento para roubar. Hum. Desculpa, gente. Porque tá meio frio aqui. Então ele tinha que, né, convencer a pessoa, porque aí ia também não só ele, né, que é da área técnica, mas ia também uma assistente social, né, justamente para conversar com a pessoa, porque só quem tinha a gleba lá tinha autorização para fazer extração, né? E obviamente, como não tinha mais ouro de aluvião, né, então tinha que utilizar o maquinário pesado. Então, é igual você falou aí, o Pedro, né? Como é que você vai entender um relatório desse? Ao atender a reclamação de falta de energia, né? Só para vocês terem uma ideia, uma empresa, já que é um relatório aí de falta de energia, provavelmente é uma terceirizada da concessionária, né? Aqui, Goiás, atualmente a gente está com a Equatorial, né? Inclusive a Equatorial também, ela, antes dela assumir aqui, ela tinha no Pará, se eu não me engano, Rondônia. Acho que Rondônia eles também atuam lá, né? Então, você tem que fazer um relatório claro, né? Tem que ser objetivo, mas ele tem que ser claro, né? Ao atender a reclamação de falta de energia de quem? Quem que está reclamando? Que hora que isso aconteceu? Ah, foi às 15h30, nessa data aqui. Não, beleza, mas compareceu ao local. Quem que compareceu ao local? Né? Foi o responsável pelo turno, o Romão Carvalho? E geralmente quem faz esse serviço é o eletricista de redes. Ele trabalha sobre o regime de plantão, né? Então, o eletricista, antigamente era a concessionária de energia que empregava todos esses trabalhadores, né? Hoje em dia,
a concessionária de energia, né, ela pega só a concessão, daí empresas terceirizadas, elas vão num pregão, é chamado de pregão eletrônico, né, um leilão, que acontece, depois vocês vão aqui, ó, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, canal, YouTube, ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, ó, esse aqui é o canal, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Aqui é que, por exemplo, a Enel ficou sabendo que a concessão da distribuição da Celg na época, acho que foi em 2016, se eu não me engano, ficou sabendo que ela estava à venda nessa concessão, e daí o pessoal lá do jurídico, ele se inteirou sobre o assunto e compareceu no leilão, né? Disputou, na época disputou, era a Enel, né, que ganhou, né, o certame, a Equatorial, se eu não me engano, estava uma portuguesa que ela arrematou a linha de transmissão que era da Celg aqui, né? A EDP, uma empresa portuguesa. A Neo Energia, se eu não me engano, atualmente ela é Bahia, Pernambuco, Brasília, né? O Distrito Federal é pela Neo Energia. Então, essas empresas, né, elas assumiram o que outrora era estatal, né? Aí, junto, né, com empresas, né, que não são estatais, né, assumindo esse cenário, o cenário econômico mudando, né, também veio a terceirização, né, que são empresas que, assim como a Enel, né, que são empresas maiores aí, né, que disputam esse mercado de concessão de serviços, né? Uma concessão de serviço muito boa é você trabalhar na rede de distribuição, né? Aí, por exemplo, vamos pegar aqui Goiânia, né? Goiânia tem o setor, vamos supor, o setor aeroporto, Campinas, né, que fica próximo, o setor, deixa eu ver um outro setor que fica próximo ali, Vila Canaã, né? Então, aí vamos supor, a empresa, ela vem, participa do pregão eletrônico da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? E daí ela concorre e ganha, né? Faz os lances, né? Depois a gente, em outras matérias, a gente vai ver isso mais a fundo, né? Então ela faz um lance e se aquele lance ganhar, até ela assumir, vai ter por exemplo, documentação, eles vão olhar a documentação, vão olhar a saúde da empresa, ver se a empresa ela consegue adquirir essa concessão. Então, na época, ela adquiriu a concessão que era da Celg Distribuição. Na verdade, é uma empresa maior, até hoje ainda existe essa empresa, chama Celg Participações, ou Celgpar. Daí a Celgpar é uma empresa maior, assim como o Google é atualmente, né? O Google, ele antes era a empresa maior, né, dos buscadores, né? Aí depois, o Google, ele teve sobre acusação de monopólio, né? Ele teve que se desmembrar, então ele agora ele faz parte de uma empresa maior chamada Alphabet. Então a Alphabet é a empresa maior, né? O guarda-chuva. Um, uma das empresas é o Google, a outra é o próprio YouTube que a gente está vendo aqui, né? Então, eles olham a empresa para ver se ela, né, se ela cumpre esses pré-requisitos e se ela cumprir, ela consegue a concessão. Então, na época, a Celg Participação, ela tinha a Celg Distribuição, que é o que foi vendido para a Enel, e agora quem assumiu, né, agora, há algum tempo já, né, foi a Equatorial Distribuição Goiás, né? Então, você tem a distribuição, que atualmente é a Equatorial, você tem a transmissão, que atualmente é uma empresa portuguesa, né? A EDP, né? E você tem a geração, né? Você tem centrais chamadas PCHs, né? Aqui, dependendo aí da região, você não tem nenhuma, né? Ou pode ter uma solar, por exemplo,
pode ter uma usina eólica, né? Dependendo aí, né? Mas aqui no caso, aqui de Goiás, né? É uma PCH, né? E essa pequena central hidrelétrica, né, faz parte dessa empresa maior a participações. Então tinha Celg Distribuição, Celg Transmissão e Celg Geração. Então a distribuição quem adquiriu agora é a Equatorial, a transmissão quem adquiriu foi a EDP e ainda a Celg detém a geração, né? A Celg Geração da PCH. Então, esses ativos aí, eles, é, eles são serviços, né, que as empresas elas podem entrar nesse pregão eletrônico, né, e concorrer a adquirir esses serviços, né? Então, o eletricista de rede, ele fica de plantão. Caso aconteça, né, tem um chamado ali, um serviço, né? Aí geralmente chama SS, uma solicitação de serviço. Daí essa solicitação de serviço, ela evolui para uma OS ou PT, né? Eles chamam de OS, que é a ordem de serviço, ou então PT, né, uma permissão de trabalho. Esses dois nomes, dependendo da concessionária, você vai ter. Então, você tem uma série, né, uma de textos e termos que você coloca ali. Tá certo que esse daqui é um relatório de acidentes. Eu aqui, deixa eu ver se eu tenho um relatório de acidentes aqui para a gente discutir. Esse aqui é do ar-condicionado. Ô, professor, Sim, pois não. Flávio, esse relatório que o senhor está colocando aí, na realidade, a atividade é para a gente complementar esses relatórios? Isso, para você fazer a correção dele. Ah, tá. Aí a gente lê Melhorar aquela o SAP texto. 1 lá, a gente lê aquela Aham. SAP 1, aí entra nos relatórios para poder fazer a correção deles. É isso? Para poder encaminhar para o senhor? Isso mesmo. Ah, não, beleza. Eu estava na dúvida sobre de Porque você como está fazer essa vendo que ele está vendo que ele está assim muito, por exemplo, eu vou, desconexo, né? ele está assim muito simples, né? Parece que a pessoa escreveu ali rápido, bem rápido, né? Assim, vamos dizer assim, ele está mal cuidado. Você pode vir aqui, por exemplo, se eu não me engano, acho que é em design aqui, ó. Você pode tirar essa cor aqui da página, ó. Ele tá com essa cor aqui, parece um papel de pão, né? Parece aqueles papéis. Eu lembro que minha mãe, ela mexia com costura, né? E aí tinha um papel que era e parecia papel de pão, assim. Ele tinha um deles tinha essa cor e o outro tinha uma cor assim, um rosa, que aí ela fazia os desenhos, né? Os pilotis que chama, né? Ela fazia os desenhos lá, assim. Esse fundo aqui, ele pode não, dependendo aí da tinta, né? Pode não ser bom. Às vezes é bom você colocar o velho, como se diz, o velho fundo aqui, o branco, né? Mas geralmente ele vai estar, quer ver? Eu abri aqui, ele tá com essa cor aí também, de papel de pão. Isso, você pode tirar essa cor aí, né? Igual o Mário aí, ele fez isso, ele retirou, aí ele foi escrevendo aqui, bem parecido com esse daqui, ó. Uhum. Esse daqui é um laudos sobre, é, por exemplo, esses documentos aqui têm várias etapas, né? É um Uhum. laudo sobre uma vistoria, né, que um reclamante estavam fazendo. Eu tenho que ver sobre o que é reclamação trabalhista aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que que fala aqui. Ah, é sobre periculosidade mesmo. Ah, lembrei o que que é aqui. Que eles estavam alegando, né? A concessionária estava alegando que esse cidadão aqui, obviamente eu troquei o nome, né? Esse cidadão aqui, o Deltrano, ele trabalhava com linha de transmissão, né? Construindo, né? Na parte de construção. A parte de construção, obviamente, você constrói ela com o circuito desligado. E daí eles estavam afirmando que ele não tinha o direito, né? E na verdade
Inclusive, eu fiquei até com vergonha alheia, porque foi um engenheiro eletricista que escreveu, né? Que ele ele construía a linha de transmissão com circuito desenergizado. Essa palavra parece corriqueira, né? Mas um engenheiro eletricista, um eletrotécnico, ele tem que tomar cuidado com essa palavra e ele não pode usá-la simplesmente em qualquer laudo. Então, o engenheiro eletricista da concessionária, né? Eu estava na parte do reclamante aqui, né? Então, ele alegou que ele construía com circuito desenergizado, né? Só que aí eu rebati, eu falei, olha, não é o circuito desenergizado, é o circuito desconectado ou desligado da rede. Uma coisa é desligado, outra coisa é desenergizado. Porque lá na NR10 pode ser que, né, você que está começando a fazer o curso agora, pensa assim, é a mesma coisa, né? Aí por isso que eu fiquei com vergonha alheia, porque você que está fazendo o curso agora, você não tem obrigação de saber disso, mas o engenheiro eletricista formado, e para minha vergonha aumentar mais ainda, o cidadão também era engenheiro de segurança. Eu falei, meu Deus do céu, ele fez esse curso, foi nas coxas mesmo. E daí ele quer, falando para o juiz que ele fazia o trabalho com o circuito desenergizado. Aí eu rebati. O circuito não está desenergizado, ele está desconectado, ele está desligado da rede. Para estar desenergizado, além de desconectado, ou seja, além de não estar ligado na rede, ele tem que estar aterrado, né? Ele tem que estar com um aterramento chamado aterramento temporário. E outra, aí você pensa assim, ah, mas você é louco, né, professor? Se o cara ele está montando linha de transmissão, ele monta linha. Essa aqui foi a conclusão técnica. Ele monta a linha de transmissão. A linha de transmissão ela está desligada, né? Vou usar o seu termo aí, professor, para o senhor não querer bater em mim. A linha de transmissão está desligada, correto? Tá desligada. Porém, a linha de transmissão, eu vou depois, no momento oportuno, né, quando a gente estiver lá na matéria de CEP, né, Sistema Elétrico de Potência, a construção da linha de transmissão, ela ocorre, às vezes, dependendo lá do local onde ela está passando, e isso acontecia, por exemplo, a linha de transmissão está passando aqui, você tem rede de distribuição passando aqui, às vezes você tem outra linha de transmissão mais baixa ou mais alta passando, quando eu falo passando, é em 90 graus, né? Uma cortando a outra. Às vezes você tem uma rede de distribuição mais baixa aqui e uma linha de transmissão mais alta, ou também duas linhas de transmissão. E aí, sempre quando você está construindo uma, a outra que está aqui, ela está funcionando, ela está energizada. E existe o fenômeno, né? Graças a Deus existe esse fenômeno, que é o da indução eletromagnética. Se não existisse esse fenômeno, por exemplo, tensão e corrente alternada nem era possível, né? A gente já poderia descartar. Então, o que que a indução eletromagnética faz? Ela é invisível, você não enxerga. A indução eletromagnética, ela dependendo do nível de tensão, ela abraça a linha de campo magnético, ela abraça outra estrutura, e daí a mesma estrutura sem estar conectada fisicamente na rede de transmissão, ela é induzida eletromagneticamente, ou seja, aparece potencial elétrico nela. E nem precisa ser um potencial elétrico igual o da linha. Precisa ser um potencial elétrico, precisa ter um trabalhador lá, e esse trabalhador, se ele tiver no solo, que acontece bastante, né? O pessoal que está ajudando o outro a fazer a construção, pode ocorrer, né, uma corrente ali de indução e ele pode ser eletrocutado sem mesmo estar ligado na rede. Agora, se essa estrutura que ele está manipulando, ela tiver com aterramento temporário, e eu sei que isso não acontece, porque eu já acompanhei construção de rede de transmissão, né? Ele, ele não sofreria o dano pela uma descarga atmosférica. Então, esse adicional de periculosidade é um valor que você recebe a mais porque você está se expondo a esse risco, né? Se não me falha a memória, é 30%, né, a mais aí
Aí tem uma diferença aí, tem um que é o insalubridade, né? Que é do salário base, e tem o outro, que vamos dizer assim, o salário base é o salário que você recebe. E tem uma porcentagem que tira do salário mínimo, né? O valor do salário mínimo padrão, né? E aí do Brasil, né? E aí eles não estavam pagando esse adicional de periculosidade. E eles sim corriam o risco. Daí eu mostrei, inclusive utilizei o anexo que eles estavam utilizando para falar que estava desligado, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó. Devido à sua proximidade com redes que, embora estejam desligadas sem energia, elas podem sofrer a ação de descarga atmosférica, seja na mesma que o requerente, né? Se encontra laborando ou em sua proximidade, principalmente porque não há aplicação de aterramento temporário que desviaria a eletrocução, deixando o trabalhador em segurança, né? Então, aí eles falam desse anexo 4, né? Aí eu utilizei ele mesmo aqui, ó. Aí fala aqui, ó, observando o anexo 4, a NR16, que ela fala sobre periculosidade, né? O item 2, a linha A, diz: não é devido o pagamento do adicional na seguinte situação: o A, né? Nas atividades ou operações no sistema elétrico de consumo em instalações ou equipamentos elétricos desenergizados e liberados para o trabalho, sem possibilidade de energização acidental, conforme estabelece a NR10, né? Então, esse sistema de consumo que ele está falando é na baixa tensão. Por exemplo, como eletricista, vamos supor, como se ele estivesse montando um quadro de distribuição, aí eu concordo. Montar um quadro de distribuição em que você monta numa empresa e ele não está energizado, você não tem o direito ao adicional de periculosidade. Porém, esse trabalhador, ele estava trabalhando em linha de transmissão ao céu aberto, né? Não é o sistema de consumo, é na linha de transmissão, né? Então, né? E ele teve, né? Ele ganhou essa causa aí, mas quase que esse engenheiro aí dá o somebody love no juiz, né? Então vocês estão vendo que aí, igual o Mário colocou aí, ele fez exatamente isso aqui, ó. Ele foi colocando itens, né? Depois eu vou Uhum. mostrar. Ele foi colocando aqui, ó, tipo, item 2.2, né? Item 3, item 4. Depois ele colocou conclusão, né? Ele modificou totalmente aqui o relatório. Eu vou pegar aqui um. Deixa eu só ver se eu acho ele aqui. Uhum. Professor, o senhor falando dessas linhas que podem ocorrer elas paralelas, não tem risco de abrir arco elétrico, não? Pode, se a indução, se não tiver a distância, basicamente um projeto de linha de transmissão, ele é geométrico. Como assim, professor? Deixa eu ir lá na UC, já fazer um spoiler já com vocês aqui, ó, instalação do CEP. Uhum. Deixa eu abrir aqui um. Deixa eu ver aqui um de linha de transmissão. Aqui, ó, tem essa tabela aqui lá chama NBR 5422, que fala Certo. sobre linha de transmissão. Aí tem esses itens aqui, se eu não me engano, são 11, ó, locais Uhum. acessíveis apenas a pedestre. Então, eu posso colocar, por exemplo, uma linha de transmissão num passeio público, né? Por exemplo, tem uma avenida aqui em Goiânia, eu esqueci o setor que aí você passa, tem uma linha de transmissão no meio, né? E aí o pedestre pode passar aqui embaixo dela, né? Aqui no Então, anel viário parece que tem uma linha de transmissão, professor. se eu não me engano, no anel viário, ali, por exemplo, perto ali do Senai, ali do Multiparque, você tem, Uhum. eu acho que é de 69 kV também, ó. Então, Uhum. basicamente, tá vendo esse D aí, esse D maiúsculo aqui, ó? Eu tirei essa figura 8. A distância, você tem que ter uma distância de segurança, é,
E aí você vai evitar que o campo eletromagnético, ele, por exemplo, influencie um pedestre que esteja passando aqui na rua, né? Hum. Aí, por exemplo, tem esse aqui, ó, que eu, antes de eu ver essa norma, eu nem sabia que existia, ó. Acho que tá lá no final, deixa eu ver aqui. Uhum. Não, não é isso. Deixa eu ver, Professor, caminhões. eu tenho medo de passar debaixo dessas redes, que elas fazem até um barulho. A carga é Moço, tão grande que é um barulhão. aqui, Já ó. passou, Fábio, debaixo dessas redes? Mas eu já Já passei próximo. Sempre quando eu vou lá no multiparque, a gente passa Aham. de baixo. Mas eu tento sempre passar pela outra pista que fica mais longe dele. Mas sempre eu Professor, passo de baixo. eles fazem até um ronco. A carga é tão alta Então, ó, que só para faz você um ter uma ideia, barulhão. aqui, ó. Eu achava aqui, ó, telhados e terraços, ó, que é o Aham. item, esse item aqui, ó. Então, é permitido, por exemplo, tem uma empresa ali no Jardim Novo Mundo que eu esqueci o nome da empresa e até o pai da minha amiga que ele trabalha lá, né? Uhum. Aí, ó, você tá vendo? Ó, esse D aqui, ó, dependendo se a linha for maior que 87 kV, você utiliza essa fórmula, o projetista utiliza essa. Agora, Uhum. se ela for menor que 87 kV, por exemplo, 69 kV, né? 34,5, por exemplo, então existe, não, até que 34,5 não, viu? Uhum. Tô corrigindo aqui, 34,5 é outra história. Tá. Aí, ó, você tem uma distância, né? Aí existe essa distância limite, por exemplo, embaixo de uma casa ou de um estabelecimento comercial. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma colega que ela mora numa chácara e na chácara passa uma linha de transmissão. Daí ela disse que uma vez ela tava sentada na arinha, né? Aí ela viu um pássaro vindo, aí o pássaro veio em linha reta, assim, Uhum. passando entre a linha de transmissão e o telhado, né? Aí ela disse que do nada o pássaro, de repente, ele pum, caiu no chão. Ele mergulhou no chão aí. Ou seja, ele estava voando, né? Não sei o que que aconteceu, mas, né, eu assim, é perigoso, não? E eu jurava, e essa norma aqui é antiga, ó. Só para você ver esse desenho aqui, ó, esse desenho, nesse formato aqui, isso aqui foi mimeografado. É Uhum. aquelas normas que parece não, ela foi batida à máquina de escrever, né? Ó, tem muito aluno aqui, se eu falar máquina de escrever, falar o que que esse professor está falando, né? Foi a Aham. norma, você vê o tanto que a norma é antiga, ela foi datilografada. Então, mas só que ela ainda vale, viu? Eu pirei, eu Sim. falei assim, gente, como que é possível? Eu achava que não era permitido, mas existe um critério aqui geométrico, né? Ou seja, de distância, que aí o raio de risco ele não atinge a indução eletromagnética, não atinge a residência, né? Uhum. Mas eu que não pago para ver. Eu tenho morro de medo dessas linhas de transmissão, professor. Não, é muito perigoso. Quer ver, ó? Só para a gente fechar, que falta Uhum. 4 minutos, né? Certo. Aí você tá vendo aí, ó, o outro colega aí que perguntou aí, o Flávio, né? claro. Você tá vendo aí, ó a diferença aqui, ó. Uhum. Aí tá certo que essa data que eu coloquei aqui, ó, isso aí porque eu inventei, viu? É Goianésia. Não sei por que eu Uhum. tava com raiva de Goianésia e coloquei. Aí eu peguei esse logo aqui, Jales Machado, eu falei, não, vai. Então aqui não tá falando nem que empresa que é, né? Uhum. Aí eu até usei esse papel de pão aqui, ó, coloquei data, hora, né, cidade, Goianésia, tipo de acidente, É, choque, eu né? segui esse modelo aí também, professor. Isso mesmo. Então, aí você tem que seguir esses padrões. Tem relatório aí que ele parece uma planilha, você tem que escrever dentro da planilha ou digitar, né? Ou, por Uhum. exemplo, os relatórios até o de permissão de trabalho, análise preliminar de risco, né? Hoje em dia eles instalam ele num tablet, né? Ou Uhum. então eles instalam ele no app do celular, né? Que praticamente dá na mesma, né? Que é
Um tablet é só um celular grandão, né? Uhum. Aí eles te entregam, e aí quando você vai fazer você pega a solicitação de serviço para você gerar a OS, né? E daí é tudo formulário. Aí já tem lá o que que você. Aí em vez de ter o espaço para você escrever, tem um quadrado aqui, né? Aí na hora que você clica, aparece o, o que você vai escolher lá. Ah, não, eu estou utilizando o procedimento operacional 12. Aí vamos supor que o Uhum, procedimento operacional 12 seria a abertura de uma chave fusível, né, utilizando o dispositivo de abertura em carga, né? uhum, Aí você pega e coloca, ah, não, eu vou utilizar o DAC, né? Aí você uhum. clica lá e aí você escolhe. Basicamente, pelo menos o que eu sei da Equatorial, Neoenergia ali Brasília, né? Tá desse jeito, né? Tudo formulário digitalizado, né? Então, aí, ó, aqui, ó, aí o local, né? Ó, foi na Jales Machado e tal, fato detalhado, né? O que que aconteceu, a severidade, aí você pode colocar grave, né? E tal, dependendo da história, do que você consegue pescar dessa história aqui, né? Porque essa história tá Uhum, muito estranha. É por isso que eu fui inventando aqui, ó. uhum. Coloquei Goianésia, coloquei que foi na Jales Machado, né? Coloquei essa marcazinha aqui para dizer que é um timbre, que é o papel da empresa, né? Tem empresa aí que ela é sustentável, né? Aí não, ela quer ser sustentável, então todos os relatórios vai ser tudo formato papel de pão, né? Aí severidade, ações tomadas, né? Foi acionada a equipe médica da empresa, né? A emergência também, né? O SAMU, feito o isolamento do local, o técnico responsável, até mudei o nome aqui, né? Mas eu ia porque eu estava inventando demais, né? Mas é basicamente esse acidente aqui. Mas está vendo? Ó, você fazendo uma organização na hora que o perito, né, o juiz, ele for verificar, né, o relatório de acidente, e ainda mais o juiz, né? Ele vai poder deliberar melhor sobre qual ação que ele vai tomar, né? Se ele vai dar o ganho, né, para o reclamante ou então, né, para a reclamada aí. Certinho, professor. Então é isso, pessoal. Eu já vou parando aqui a aula de hoje. Certinho. E até amanhã ela vai estar disponível para vocês, tá? E Ok. Beleza. lembrando aqui, ó, Mário, Flávio, se estiver com Sim. dúvida aqui, né, o questionário, né? Aham. O, aqui não vai aparecer, acho que nem aparece isso aqui para você, não. Só aparece para mim porque eu sou professor. Aí É, depois que você finalizar, que igual a Edivane explicou, né? Finalizou, aí você tem que vir aqui, finalizar a tentativa, aí vai aparecer uma outra tela, e aí você dá um OK, né? Deixa eu ver aqui isso. Olha, aí aparece o relatório, né? Aí vamos supor que você esqueceu de responder a primeira, você passou batido nela, né? Porque tem Uhum. uns formulários, né? Dependendo aí, tem uns que eu faço lá na faculdade, lá onde eu estudo, que ele não deixa você passar para frente enquanto você não responde um primeiro. Tem Uhum. assim, né? Que eles vão aparecer folha por folha. Esse daqui não, ele apareceu na folha inteira, né? Então ele já mostra que o relatório, opa, esqueci a primeira. Aí você vai retornar a atividade, faz o primeiro lá e volta, né? Finalizou, aí, ó, enviar tudo e terminar. Aí sim que aí vai aparecer lá no relatório, que fulano, ciclano, beltrano, ixi, saiu do ar aqui. Fulano, ciclano, beltrano aí, né, enviou o relatório. Aí a nota já aparece automaticamente lá, né, com Ok. feedback. Beleza? Beleza. Com Deus, Beleza, pessoal. então. Boa noite, Flávio. Boa Até noite, professor. Boa noite, gente. Até boa mais. Até noite. a próxima, se Deus Até quiser. no sábado, viu? Até no sábado a gente se vê Sábado eu não lá. vou conseguir estar lá porque eu já tinha um compromisso. Oh, que pena. Só no outro. Mas fica de olho lá. Deixa eu Uhum. ver É se sábado, 8 quanta. horas, né, professor? Isso, Ok. deixa eu ver, leitura. Uhum. Uai, eu tava na Ó, turma errada, aí. Será que eu entrei na essa turma? Não, deixa eu ver aqui. é, é a nossa mesmo. Ah, uai, que estranho. Uai, ah, não, disfarce. Eu Hum. entrei em leitura e interpretação de desenho, que nem tá liberada ainda, não.
Comunicação oral e escrita, ó. Eu Então, ó, até não perca. assustei. Então, ó, eu também assustei, viu? Eu falei, uai, tem algo errado que não tá correto, né? Aqui, ó. Então, tem 2 momentos presenciais, viu? Tenta não faltar o próximo aí, que vai ser dia Esse é, 21/9. esse é porque eu já tinha uma agenda já e eu achei que ia ter no sábado passado, né? No Aí vamos retrasado, supor, aliás. Flávio, aí vamos supor que você, né, só veio no segundo dia e daí você não conseguiu atingir os 49 pontos, né, somando com o segundo dia, aí sei lá, você ficou com 56, né? O mínimo é 60. Aí vai abrir aqui, ó, não tá visível para você, ó. Daí a monitora, que é a Edivânia, ela vai abrir essa aba aqui, ó, recuperação, questionário de recuperação, para aí você conseguir, né? Que aí ele soma com a nota com né, o que vale 49 e o que vale 51, né? Aí vamos supor que deu 57, né? Porque você não foi bem nas outras atividades. Aí vai somar com esse e dividir por 2 para dar sua recuperação. Mas por enquanto ele não está liberado porque a disciplina ainda não finalizou, né? Aí ele está aqui oculto, tá bom? Aí já Belezinha. fica, aí já fica ligado que ele fica aqui, ó, em situação de aprendizagem, logo Esse abaixo eu do vou dar fórum. Ele vai brotar aí para você. Fé em Deus não vai brotar para você. Você vai conseguir passar de prima. Aleluia. Um abraço. Alô, fica com Deus, viu? Até mais. Com Deus. Tchau.